Bom dia, crianças! Como é bom estar aqui, juntinho de vocês, mesmo que de longe. Mas nós não poderíamos deixar passar esse dia tão especial, que é o dia de conhecermos a história da Páscoa. Mas, antes de que eu conte essa história a vocês, eu gostaria de convidar o nosso amado Deus para estar aqui conosco. Vamos orar? Mãozinhas postas e olhinhos bem fechadinhos. Querido Papai do Céu, aqui estamos, Senhor, em Tua presença. Agradecemos tudo que o Senhor tem feito por nós e por nossa família. Agora pedimos que esteja aqui do nosso ladinho, nos ajudando, Senhor, a sempre entender as preciosas lições que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a história que eu vou contar para vocês é a história da Páscoa. Mas Páscoa? História da Páscoa? A gente ouve tantas coisas a respeito da história da Páscoa, não é assim? Uns dizem que Páscoa é ovos, chocolates, coelhos. Outros dizem que Páscoa é Jesus, é cordeiro. Qual será a verdadeira história da Páscoa? Será que é o coelhinho e os ovos de Páscoa? Ou será que é o cordeirinho e Jesus? Qual será que é a história? Sabe, crianças, eu tenho um livro e eu sei que vocês também têm esse livro. É a Bíblia. E na Bíblia tem a verdadeira história da Páscoa. Essa história é uma história de amor. É uma história do amor de Deus por todos nós. E essa história está escrita no livro de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. A história diz assim: E eis que tudo era sem forma e vazio. E disse Deus: haja luz. E a luz apareceu. Quando ainda não existia nada, Deus, por seu grande amor, resolveu criar um mundo. Um mundo lindo, maravilhoso e perfeito. Deus criou o nosso planeta. E aqui Ele fez todas as coisas. Durante 6 dias, todas as coisas Deus fez para nós. Mas, no 6º dia, Ele fez algo muito especial. A Bíblia diz que Deus derrubou água na terra e, formando um barro, Ele começou a fazer a mais bela de toda a criação. Ele criou um homem. E a esse homem, nós sabemos da história, que Ele deu o nome de Adão. Ele fez o boneco Adão. Eu fico imaginando como deve ser lindo Deus pegando aquele barro, modelando e falando assim: farei alguém à minha imagem e semelhança, e ele será meu amigo. Deus criou o homem. E a Bíblia também nos conta que após o homem estar formado, Deus soprou o seu barro na nariz de Adão. E o fôlego de vida, naquele momento, entrou no boneco de barro. E ele se tornou um homem. Um homem perfeito, um homem lindo, um homem amigo de Deus. Deus viveu muito tempo com Adão, contando sobre o amor, ensinando a Adão como era bom servir a Deus. Porém, Deus disse a Adão que ele deveria ter escolhas, que Deus estava ensinando para ele apenas o bem, mas que ele também tinha o direito de escolher se ele queria conhecer o mal. Ai, crianças, nós conhecemos esta história. Adão resolveu conhecer o mal. E conhecendo o mal, Adão conheceu o pecado. E a Bíblia nos diz que quando a gente conhece o pecado, nós estamos sujeitos a algo muito ruim, que é a morte.
Porque o salário do pecado é a morte. É assim que está escrito na palavra de Deus. O preço para o pecado é a morte. O homem escolheu pecar e agora ele precisava morrer. Mas Deus tinha amado tanto o homem, falou, nossa, mas eu fiz o homem à minha imagem, à minha semelhança, eu fiz o homem com tanto carinho. Eu não queria que o homem morresse, eu não queria que o homem sofresse. Ele escolheu o errado, mas eu não quero que ele pague o preço. Neste momento, nós vamos conhecer mais uma palavrinha. A palavrinha misericórdia. Deus agora usou de misericórdia e disse assim, não, eu não quero que o homem morra, eu não quero que ele morra. Eu morrerei no lugar do homem. Eu morrerei, porque eu não quero que ele morra. O homem merece a morte, mas eu não quero que ele morra. Sabe? O nosso amado Deus, então, falou assim, o que está escrito em João 3,16. O meu grande amor, eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar o meu filho neste mundo, para que o homem não morra, mas ele tenha vida eterna. Que amor grande, que amor infinito, que amor que não dá nem para se medir. O amor de um Deus por mim, por vocês, crianças. Um amor que deu seu filho para morrer em nosso lugar. Jesus veio a este mundo. Jesus nasceu em uma manjedoura como um bebezinho. Jesus cresceu. Jesus foi obediente aos seus pais. Jesus amava os animais. Jesus gostava de ajudar. E conforme ele foi crescendo, ele foi fazendo o que era bom. Ele foi curando, ele foi ensinando, ele foi fazendo grandes milagres. Mas lembra que o homem tinha escolhido conhecer o que era mal, conhecer o pecado. E muitas daquelas pessoas que viram Jesus, que sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas não queriam acreditar. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles judiaram do nosso Jesus. Eles puseram pregos grandes na mão do nosso Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do nosso Jesus. Gotas de sangue desceram pelo rosto do nosso Jesus. Nosso Jesus sofreu tanto. Eles pegaram uma grande cruz e eles colocaram o nosso Jesus nesta cruz. Com pregos grandes, eles pegaram a mão do nosso Jesus na cruz. Nosso Jesus sofreu tanto. Ele sofreu uma morte por um pecado que ele não havia feito. Nosso Jesus não desobedeceu. Nosso Jesus não fez nada de errado. Nosso Jesus não fez escolhas ruins. Nós fizemos as escolhas ruins. Mas o nosso Jesus morreu em nosso lugar. Sabe, crianças? Foi muito triste. Foi a história mais triste que a Bíblia nos conta. Foi a história da morte de Jesus. Porque alguém tão inocente, alguém que não tinha nenhum pecado, alguém que parecia uma ovelhinha, um cordeirinho, branquinho, puro, bonzinho, precisou morrer. Morrer porque eu pequei, porque a tia Mara pecou. Morrer porque vocês pecaram, porque vocês desobedeceram. Talvez fizeram birras, talvez mentiram. Sabe, crianças? Foi por esses pecadinhos que Jesus teve que morrer.
Porque Ele não queria que você e que eu pagasse o preço da morte. Porque o salário do pecado é a morte, vocês se lembram? Mas pela misericórdia, Deus não queria que nós pagássemos esse preço. Quando Ele morreu na cruz, o céu se escureceu. Todo o céu se entristeceu, porque nosso Jesus havia morrido. Que história triste. Mas ela seria muito triste se ela tivesse terminado com a morte de Jesus. Mas ela não terminou com a morte de Jesus. A mesma Bíblia nos conta o final desta história. E é um final feliz. A Bíblia nos diz que no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Um anjo foi até o túmulo, virou a pedra e falou assim: Jesus, viva Jesus! Você venceu, você foi vitorioso, a morte agora não tem mais poder, você venceu, Jesus. E Jesus saindo do túmulo, agora lindo, com a luz do céu brilhando sobre ele. Ele tinha as marcas da cruz, mas ele já não tinha aquela aparência que o pecado havia feito em Jesus, o nosso pecado. Jesus ficou aqui nesta terra 40 dias, depois que ele ressuscitou. E junto com seus discípulos, ele foi ensinando que eles precisavam contar essa história para as outras pessoas. A história da morte de Jesus, do amor de Deus pelo ser humano. A história de que o pecado havia sido vencido. Que agora nós vamos pecar, mas que nós podemos nos arrepender. E o sangue de Jesus pode nos purificar. Essa é a história da Páscoa. A história de um Jesus que morreu no meu e no seu lugar. A história de um Jesus que venceu a morte. A história de um Jesus que foi para o céu. Porque ele foi para o céu. Ele disse assim: não fiquem tristes, meus amigos. Eu estou indo para o céu. Mas eu vou apenas para preparar um lugarzinho para vocês. E quando eu voltar, eu vou buscar vocês. E vocês vão morar lá comigo. Porque lá não existe mais morte. Lá não existe mais dor. Lá só existe amor. Crianças, vocês sabem o que significa isso que Jesus falou para os seus amigos? Vocês sabem o que significa isso que Jesus fez? Isso significa graça. É a palavrinha graça. Graça significa vida. Vida eterna. Vida eterna ao lado de Jesus. Um céu lindo, um céu maravilhoso. Onde a tristeza e o pecado não mais vai existir. Isso significa a graça de Jesus por cada um de nós. E esta é a história da verdadeira Páscoa. Mas Jesus sabia que nós íamos nos esquecer, porque as pessoas se esquecem. Por isso que todo ano nós temos a oportunidade de celebrar a Páscoa. Sabe por quê? Porque quando nós celebramos a Páscoa, nós lembramos da morte de Jesus. Antes de Jesus morrer, na noite anterior à sua morte, ele reuniu os seus amigos e ele celebrou a Santa Ceia. Era o dia de Páscoa. E ali ele mostrou como é que nós tínhamos que fazer para lembrar dele. Então, ele pegou, nessa última Páscoa, ele pegou o pão e, levantando as mãos aos céus, ele abençoou o pão. Depois ele pegou o suco de uva e, levantando as mãos aos céus, ele também abençoou o suco de uva. E ele disse assim: meus amigos, toda vez que vocês forem celebrar a Páscoa e vocês comerem deste pão, vocês se lembrem que este pão vai simbolizar o meu corpo que eu dei por vocês lá na cruz. Eu morri por vocês, então este pão vai simbolizar o meu corpo. E este suco de uva vai simbolizar o meu sangue, o
o sangue que eu derramei lá na cruz por vocês. Meus amigos, todas as vezes, todos os anos, quando chegar a Páscoa, lembre-se que um dia eu venci a morte, eu venci o pecado. E através do pão e do suco, da Santa Ceia do Senhor, vocês vão se lembrar que um dia eu morri por vocês, porque eu amo vocês. Que história linda, né, crianças? Que história linda de amor. Nós não poderíamos jamais deixar essa história passar em branco. Por isso que a nossa escola, no dia de hoje, mesmo vocês estando aí em casa e nós aqui, nós preparamos algo especial para vocês. E a partir das 9 horas, daqui a pouquinho, vocês podem passar aqui na escola. Ela vai estar linda, só vai ver quem vier. E vocês vão poder passar. E vocês vão retirar uma lembrancinha de Páscoa. O que será que tem aqui dentro? Será que aqui tem ovos de chocolate? Não. Aqui tem os símbolos da verdadeira Páscoa. Vocês vão receber uma lembrancinha linda que a professora preparou para vocês com todo carinho. Venham buscar aquilo que vai fazer com que vocês se lembrem do grande amor de Deus por cada um de nós. Crianças, nós amamos vocês e Deus amou vocês muito, muito, muito. E nós estamos aqui aguardando o retorno de vocês, não apenas para buscar a lembrancinha, mas para estar aqui conosco novamente, quando tudo isso passar. Vamos orar? Vamos agradecer por Deus ser tão bom para conosco? Mãozinhas postas e olhos fechados. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto, tanto, tanto. Papai do céu, nós não merecemos este amor. Nós não queríamos que Jesus tivesse sofrido em nosso lugar, mas nós te agradecemos, porque nós não queremos morrer. Nós não gostamos do pecado. Por este motivo, estamos aqui colocando o nosso coração em suas mãos. Limpa o nosso coração, Senhor. Lava o nosso coração com esse sangue precioso. Nós entregamos ele em tuas mãos, Senhor. Faça morada em nossa vida, em nosso coração. E um dia, venha nos buscar para morar contigo. Confiamos em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou amor.
amor.